Encontrando e retendo talentos. Solução para uma equipe forte e comprometida. Eu sou Fernando Campagnolo e esse é um vídeo de aquecimento para a Semana da Empresa Inteligente. Antes de eu começar, comente aqui para mim, qual é o cargo que você tem mais dificuldade para contratar ou reter na sua empresa. E eu peço isso porque assim você me permite eu melhorar ainda mais o conteúdo que eu vou apresentar para você na Semana da Empresa Inteligente. E sempre que eu falo em empresa inteligente nas redes sociais, eu acabo lendo vários comentários do tipo assim, Campa, o problema é que não tem mais candidato, eu abro uma vaga e não aparece ninguém. Não tem mais gente boa para contratar, as pessoas não querem nada com nada, não tem mais profissional competente. As pessoas querem emprego, mas depois não querem serviço, Campa. Ou pior, quando ele fica bom, ele sai ou vai trabalhar para o meu concorrente ou vira meu concorrente. E a verdade é que eu ouvir essas coisas aqui acaba doendo um pouco para mim. E dói por uma razão. A razão é que eu já pensei tudo isso e muito mais na minha primeira empresa. E por eu acreditar nessas coisas, eu acabei vivendo 15 anos sendo um verdadeiro empresidiário, até eu entender que o problema era eu. E assim, existem dois motivos das pessoas fazerem essa reclamação. O primeiro motivo é que elas não estão inventando, na verdade elas vivem exatamente isso no seu dia a dia. E o segundo motivo é que a gente tem uma tendência a se relacionar com aquelas pessoas mais semelhantes a gente. E no caso de uma empresa, se o empresário está com a empresa muito bem, se a empresa está bombando, ele vai se relacionar com outros empresários que também estão assim. Mas se a empresa dele não está como ele quer, qual que é a lógica? Que ele acaba falando com outros empresários que estão na mesma realidade. E como 97% dos empresários acabam não tendo aquela empresa do jeito que eles querem, o pensamento comum acaba sendo que tá sim para todo mundo. Então eu quero falar agora das causas. E para eu falar das causas, eu vou quebrar em três situações, três partes diferentes. A primeira situação é quando o empresário tem dificuldade em contratar. Quando tem dificuldade em contratar, normalmente isso está associado a duas coisas. A primeira coisa é divulgar as vagas no lugar errado. E a segunda é fazer uma oferta que não é atraente para aqueles candidatos. E é óbvio que salário numa oferta importa muito. Mas eu não falo só de salário, não. Eu falo que muitas vezes não tem assim uma preocupação do empresário em estar mostrando para os candidatos que a empresa dele é um lugar legal para trabalhar. Tem um ambiente legal, tem uma rotina legal e que ele tem uma boa oportunidade da pessoa crescer na sua empresa. O terceiro ponto é quando há uma dificuldade em fazer aquelas pessoas que são contratadas darem conta do recado, ou seja, simplesmente produzir os resultados que se espera. E por que isso acontece? Normalmente porque a empresa não tem uma cultura de processos. E quando não tem uma cultura de processos, o treinamento ele é baseado no disque-disque, no boca a boca. Então o conhecimento acaba sendo passado sem um padrão. E também há uma falta de clareza muito grande que é passada para os colaboradores referente a quais os resultados eles têm que entregar. Quando eles não têm essa clareza, a gestão toda de pessoas acaba sendo focada em tarefas. Isso faz com que vicie os seus colaboradores a receberem ordens ou serem cobrados. E muitas vezes o empresário acaba não ensinando coisas importantes porque ele tem medo de ensinar. Ele acha que se ele ensinar, o cara vai sair, vai lá para o concorrente ou vai virar seu concorrente, ou ainda desconfia que as pessoas não podem saber daquilo ali, porque de certo modo aquilo é um segredo que vai comprometer a empresa dele. Isso acaba formando aquela cultura do fazer é mais fácil do que ensinar. Então o empresário acaba simplesmente fazendo as coisas do que preparando as pessoas para fazer por ele. E o terceiro ponto que eu quero abordar são as causas que fazem com que a empresa não retenha talentos, ou seja, que a empresa não consiga impedir que aqueles bons colaboradores saiam ou que simplesmente virem seus concorrentes. E quando não retém, normalmente é porque não tem um plano de carreira claro para sua equipe ou simplesmente não tem. Ou ainda, quando não tem um programa para desenvolver pessoas. E quando as pessoas saem e viram concorrentes, normalmente é associado porque a empresa tem uma gestão de multitarefa. Ou seja, aquela cultura do faz tudo, todo mundo faz um pouquinho de cada coisa. Ou ainda, quando aquele colaborador vê o dono só fazendo coisas operacionais, ele acaba achando que tocar uma empresa é isso. Então ele aprende meia coisa e ele acha que está pronto para sair e tocar seu próprio negócio. E claro, semana que vem, na Semana da Empresa Inteligente, eu vou aprofundar muito mais sobre isso lá nas aulas da Semana da Empresa Inteligente. Mas qual que é o caminho, então, Campa, para encontrar e reter talentos? Qual que é o caminho para ter as pessoas certas, para que seja uma equipe forte e totalmente comprometida?
Eu vou te falar esse caminho. E o caminho é o seguinte, ele começa pela oferta. Veja bem, ó, contratar pessoas é muito parecida com você fazer marketing para vender teus produtos ou teus serviços. A real é que lá no mercado existem muitas ofertas. Então, quando você abre uma vaga, você precisa mostrar que a sua empresa é a empresa melhor, é a melhor oportunidade para aquela pessoa que você quer contratar na tua empresa. Então, depois de você descrever o cargo e a responsabilidade, você tem que pensar qual é a pessoa ideal para ocupar esse cargo. Então, você tem que identificar onde que essas pessoas estão, seja no mundo digital ou seja no mundo físico. O que elas costumam olhar, o que elas costumam ler, o que elas costumam acompanhar. E é lá que você tem que divulgar a sua vaga. E a tua oferta ela precisa estar clara. Ou seja, você tem que mostrar que a tua empresa é uma empresa organizada. Então, claro, para eu mostrar, ela tem que ser uma empresa organizada. Você tem que mostrar que a tua vaga não é uma roubada para a pessoa que vai vir. O que seria uma roubada? É, por exemplo, você querer contratar um técnico, mas esse técnico você querer que faça vendas e também cuide do caixa. Veja bem o que eu vou te falar. Ó. Um técnico bom, ele se prepara para ser um bom técnico, para ser um técnico cada vez melhor. Mas ele provavelmente ele adora ser técnico, mas odeia vender e odeia lidar com dinheiro. Então uma oferta boa, ela vai ter que mostrar o lado bom e as oportunidades de crescimento que essa pessoa vai ter na tua empresa, desde que seja a pessoa certa. E é isso que você tem que fazer para poder captar aquelas pessoas que têm tudo a ver com aquela vaga que você quer contratar. E o segundo ponto é na hora da seleção. Você tem que contratar as pessoas que querem trabalhar com você, que querem trabalhar na sua empresa, e não aquelas pessoas que ninguém mais quer contratar. Ou seja, você tem que contratar aquelas pessoas que recebem outras ofertas, mas escolhem trabalhar na sua empresa, não só pelo salário. E não aquelas pessoas que estão ali com você porque não têm outras oportunidades. Então, para isso, você tem que parar de olhar só para currículo. Claro que competência importa muito, mas você precisa contratar aquela pessoa que mais fecha com a cultura da sua empresa. E isso precisa estar bem claro. E também, não só que fecha com a cultura, mas que fecha com aquela descrição de cargos e responsabilidade que você fez. E a realidade é que 90% das demissões elas não são por falta de competência, mas elas acontecem pelo comportamento. Então você precisa avaliar sim a competência, mas se preocupe também em avaliar o comportamento daquela pessoa. Lá no meu curso do Método Empreendedor Líder, eu ensino uma técnica para isso, e essa técnica se chama intervista. O terceiro ponto é a responsabilidade. Você precisa delegar do jeito certo. E delegar do jeito certo é você transmitir a responsabilidade para a pessoa. Ou seja, você transferir para ela aqueles resultados que você espera que cada colaborador entregue para você. Se você não fizer isso, aquele colaborador que você contratou acaba virando uma pessoa tarefeira. E a responsabilidade, ela faz com que a pessoa tenha uma reputação para zelar. Só que veja bem, ó, para essas pessoas cumprirem a sua responsabilidade, você precisa entregar o caminho. E o caminho você vai entregar através da cultura de processos. Campa, como é que eu faço isso? Nas aulas da Semana da Empresa Inteligente, que começa semana que vem, eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para isso acontecer aí. E o quarto ponto é que você precisa triangular a sua empresa. Veja bem, ó, essa estratégia de triangular serve para 3 coisas. A primeira é para você não formar concorrentes. A segunda é para você não dar uma rotina estressante para o colaborador, porque uma rotina estressante ela vai aumentar o seu turnover. E a terceira é para você não dar muletas para o seu colaborador, ou seja, não dá para ele desculpa para ele ter uma baixa produtividade. Veja bem, ó, se você não tem isso ainda, triangular a tua empresa significa que você vai separar ela em pelo menos 3 setores. Por exemplo, setor de produção, setor de vendas e o administrativo. E quando você separa, você não vai misturar os papéis. Ou seja, gente da produção não vai ter que vender, não vai ter que cobrar e não vai ter que receber dinheiro de cliente. Gente de venda só vai vender, assim como o pessoal do administrativo não vai produzir e não vai vender. Por que isso? Por mais óbvio que seja, muitas responsabilidades acabam causando uma baixa produtividade, acaba estressando aquelas pessoas que estão capacitadas em determinadas funções e faz com que essas pessoas procurem outras oportunidades. E pior ainda, pessoas multitarefas tendem a achar que sabem fazer tudo, pode sair e virar seus concorrentes. E o quinto ponto é que você precisa dar oportunidade de crescimento na sua empresa.
As pessoas elas podem crescer no mesmo cargo ou sendo promovidas de cargo. Isso tem que estar claro para todo mundo. Então, para isso, você tem que dar uma visão clara do teu organograma e deixar claro a forma que as pessoas vão crescer dentro da tua empresa. E você faz isso através de um bom plano de carreira que é baseado na meritocracia. E também você pode proporcionar uma boa descrição e cargos de responsabilidade que é conhecido por todos. Então, todo mundo que deseja um daqueles cargos tem que saber exatamente as competências, as responsabilidades e como tem que ser para ocupar aquele cargo. Isso tudo faz com que você tenha um time comprometido. E time comprometido é um dos 6 fundamentos de uma empresa inteligente. Uma empresa inteligente é uma empresa que é lucrativa, não tem incêndios e não depende do dono para tudo. E nas aulas da Semana da Empresa Inteligente eu vou te mostrar com detalhe quais são e como você aplica esses 6 fundamentos de uma empresa inteligente aí na tua empresa. E eu vou te ensinar como é que você faz isso na prática. Então já faz o seguinte, coloque na tua agenda para a partir de segunda-feira você estar comigo nas 4 aulas que eu vou te dar. Porque nessas 4 aulas eu vou te mostrar todo o caminho para você também chegar lá e viver essa realidade que é ser dono de uma empresa inteligente. E para fechar esse vídeo, eu quero deixar um pequeno passo aqui para você encontrar os talentos na sua empresa. E esse pequeno passo é muito simples, mas poucos empresários se preocupam. E o passo é o seguinte, toda vez que você for contratar alguém, procure pensar nessas 3 coisas. Primeira coisa, por que um bom candidato trabalharia para você? Segunda coisa, se você fosse esse candidato que está ali buscando uma boa oportunidade, que tipo de oferta você gostaria de receber? E terceira coisa, como é que tem que ser a pessoa ideal para ocupar esse cargo que você quer contratar? Por que eu fiz essas perguntas para você pensar? Porque a tua oferta ela tem que englobar essas 3 questões. E é claro, nas aulas da Semana da Empresa Inteligente, que começa na segunda-feira, eu vou falar muito mais sobre pessoas comprometidas. Por isso, marque aí na sua agenda, cole um lembrete na sua geladeira, no monitor, ou no espelho do carro, ou em qualquer lugar que você mais vê, e assista às aulas da Semana da Empresa Inteligente totalmente focado. O meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.